E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero falar este assunto, né? Essa incoerência protestante que a gente vê aqui nos comentários, uma falta de conhecimento e também a falta, né, de respeito. Isso mesmo, a falta de respeito por né, elementos bíblicos, personagens bíblicos e por coisas sagradas nas Sagradas Escrituras. A gente vê uma falta de respeito, né, tremenda. E uma falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva, né, essa falta de respeito. Veja, essa semana eu recebi um comentário, né, de uma pessoa falando sobre Maria. Olha, Maria, dizer que Maria é uma mulher pecadora ofende a sua fé? Porque para mim é de boa. Ele que disse isso, não, para mim é normal, para mim é isso mesmo, é uma mulher pecadora. Então veja, eu respondi para ele, não, o fato de você tratar a mãe de Cristo assim, você está ofendendo o próprio Cristo, né? Porque poderia o Cristo, Salvador do mundo, nascer de uma mulher pecadora, né? Uma mulher cheia de pecado, como alguns protestantes dizem? Então veja que absurdo, né? Então, poderia ela ser uma pecadora, Cristo ter nascido de uma pecadora, o Salvador do mundo. Então veja, meus irmãos, que absurdo, né? E quando eu estou aqui, né, refutando os protestantes, veja, quando eu uso de palavras mais duras, mais grosseiras, é com aqueles mais rebeldes, né? Você precisa entender isso, precisa fazer essa análise. Você que não trata Maria dessa forma, você que respeita Maria, respeita Pedro, respeita a Eucaristia, respeita, né, os dogmas católicos, respeita, né, os falecidos católicos, você que tem esse respeito, que é protestante, não se sinta agredido, né, por mim, mas de forma nenhuma. Eu não agredo aqui ninguém. É evidente que para refutar, né, os protestantes, é evidente que eu preciso, né, é necessário eu mostrar para eles, né, que nas Sagradas Escrituras não existe isso. Nunca foi doutrina sagrada, nunca foi doutrina sagrada ao protestantismo. Isso eu falo sem nenhum ressentimento, nem sem nenhum ódio, para a pessoa acordar, ler as Sagradas Escrituras, verifique se tem nas Sagradas Escrituras um movimento como, né, o movimento protestante. Não existe, simplesmente não tem aprovação nas Sagradas Escrituras. Entende, meus irmãos? Eu digo isso, mas você diz isso com ódio. De forma nenhuma. Isso é para resgatar alguém que está no erro. Aí, diante dessa minha indagação, a pessoa às vezes percebe que realmente não tem, né, aprovação nas Sagradas Escrituras, aí agride, por exemplo, né, os personagens bíblicos, agride Nossa Senhora, olha só. E ainda disse, isso agride a sua fé? Eu disse, não, você está agredindo o próprio Cristo, porque Cristo não poderia ter vindo de uma pecadora, nascido de uma pecadora, né? Então, ele vai a esse extremo. Outro caso é com relação a São Pedro. Tem um irmão aí nos comentários que está sempre colocando, Pedro é um vacilão, foi usado por Satanás, é um tremendo vacilão. Olha o modo de tratar um homem que o próprio Deus escolheu desde toda a eternidade para revelar o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse a Pedro, olha, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, foi meu Pai que está no céu. Então o Pai do céu escolheu Pedro para revelar o Filho. O próprio Cristo ressuscitado, lá em João, né, vai dizer para Pedro, apacenta os meus rebanhos. Então, veja, a escolha de Deus, o protestante não respeita. Simplesmente chama de pecadora, com Maria, uma mulher qualquer. Chama de Pedro um tremendo vacilão. Todos nós sabemos que Pedro errou em determinado momento, porém Cristo perdoou, tanto é que depois vai pedir para apacentar o seu rebanho, vai orar por Pedro, para Pedro ser aquele que vai confirmar os irmãos na fé. Como é que eu vou tratar uma pessoa que Deus escolheu repetidamente eu vou tratar Pedro como um tremendo vacilão, alguém que é usado por Satanás? Olha que absurdo, né? Então, são essa falta de conhecimento, né, e essa falta de respeito por parte
de alguns protestantes. Veja que absurdo. Você que é protestante, você concorda com esse tipo de tratamento com Maria Santíssima? Com Nossa Senhora, a Mãe de Cristo? Poderia ela ser simplesmente, como esse protestante colocou nos comentários, uma pecadora normal? Poderia. A mãe do Salvador poderia ser essa pessoa que esse protestante diz? Uma pecadora cheia de pecados, cheia de filhos, cheia de falhas? Meus irmãos, vamos usar o bom senso. Pedro poderia ser esse tremendo vacilão que esse irmão protestante repetidamente insiste em falar com ele? Pedro poderia ser esse tremendo vacilão e mesmo assim Cristo ter escolhido para apacentar o seu rebanho? Olha só que absurdo. Com relação aos falecidos, aonde Cristo ou os apóstolos ensinou a ter essa maneira de falar dos santos falecidos, não respeitar os santos falecidos, não respeitar as autoridades constituídas por Cristo, não respeitar as autoridades da igreja? Onde esse irmão aprendeu isso? Né? Veja, se você pegar as suas Sagradas Escrituras, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim, com relação aos dirigentes da igreja. A Bíblia pede para respeitar os dirigentes, os nossos dirigentes da igreja. Querem respeitar os atuais, que estão dirigindo agora, nesse momento. O texto, quando foi escrito, se referia a respeitar aquele momento, aqueles dirigentes que estavam ali dirigindo a igreja naquele momento. É o que a gente faz hoje também, respeitar os nossos dirigentes. E a palavra de Deus também pede para respeitar também, para lembrar, considerar e imitar a fé também dos dirigentes que já deixaram essa vida. Aonde é que essa criatura aprendeu que tem que tratar com desrespeito os dirigentes da igreja, mesmo que estejam falecidos ou não? Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, versículo 12 e 13. Pedimos, irmãos, que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor vos preside e admoesta. Cercai-o de estima e de extremo amor, em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Veja, a palavra de Deus está pedindo para mim e para você considerar os nossos dirigentes, aqueles que se afadigam no Senhor para nos presidir, para nos admoestar. Cercai-o de estima e de amor em razão do seu trabalho. Então veja, a palavra de Deus pede para a gente respeitar os nossos dirigentes, aquele que nos preside, que se afadigam no Senhor para nos presidir, admoestar. Aí como é que eu vou tratar com... Eu não vou levar em consideração a palavra de Deus? 1500 anos que a igreja vinha fazendo isso, que vinha presidindo, né, o povo de Deus. Eu agora vou tratar com desrespeito, indo contra a palavra de Deus? Então veja, isso aqui se trata de respeitar os nossos dirigentes, cercar de autoestima, em função daquilo que ele faz, daquele trabalho que ele faz diante do Senhor, né, por nós, nos preside. Nós precisamos de alguém presidir, admoestar. Não é somente a Bíblia apenas. Veja, o texto é claro. Nós precisamos de dirigentes para nos guiar, para nos admoestar. Isso para os vivos. E fala também uma recomendação com relação, né, aos falecidos. Veja, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus pede para a gente respeitar os nossos dirigentes. Pede para nós lembrar dos nossos dirigentes já falecidos, considerando o fim de sua vida, imitar-lhe a fé. Então veja, onde que essas criaturas aprenderam a desrespeitar os dirigentes, quer estejam vivos, quer já estejam falecidos? Veja, é um tremendo desrespeito com a palavra de Deus. Outros desrespeitam a Eucaristia. Veja, o próprio Cristo lá em João 6 vai tratar de modo muito caro a Eucaristia. Até ao ponto de muitos ir embora, abandonar o Senhor, quando ele fala que a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele é verdadeira bebida. Muitos abandonam nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele diz para os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Também não querem ir embora? E Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Veja, aquilo é caro para Jesus Cristo. O pão descido do céu é caro para Jesus Cristo, a ponto dele dizer para os discípulos que já tinha, né, ajuntados: vós também não quereis ir embora? Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que estava disposto a começar de novo, a escolher outros apóstolos, se os apóstolos não aceitassem isso. Então veja, o pão descido do céu, o pão eucarístico, é caro para a igreja, é caro para Cristo. Como é que eu vou chamar de bolachinha? Como é que eu vou chamar de biscoito da morte? Como é que eu vou desprezar um elemento bíblico que Cristo falou? Como é que eu vou tratar Maria de uma forma desprezível, se a Bíblia não trata? Como é que eu vou tratar Pedro repetidamente como um tremendo vacilão, se a Bíblia não trata? Se foi uma escolha de Deus, Maria, se foi uma escolha de Pedro por Deus, se foi a escolha do pão eucarístico por Cristo, se a Bíblia pede para respeitar os dirigentes, quer estejam vivos, quer estejam mortos, pede para a gente imitar-lhe a fé. De onde essas criaturas aprenderam a desrespeitar a palavra de Deus e dizem que estão com Cristo? Veja, são elementos, são personagens bíblicos. Que absurdo, né? Se cumpre nele, meus irmãos, nesse pessoal, se cumpre nele aquilo que está em Apocalipse 12, versículo 17, onde o Satanás, né, não consegue atingir a igreja, que é protegida por Deus, né? Como está lá, como Jesus Cristo falou, as forças do inferno não poderão vencer, está lá em Mateus 16, né? Então a igreja, ele não pode vencer, está protegida. Satanás, confira lá Apocalipse 12, confira lá Apocalipse 12, né, versículo 17, Satanás, por não destruir a igreja, por não vencer a igreja, foi guerrear contra os filhos da igreja. Guerrear contra Maria, guerrear contra Pedro, guerrear contra os santos falecidos, guerrear contra os dirigentes da igreja, fazer guerra contra eles. Será que essas criaturas não acordam e não percebem que estão do lado errado, estão trabalhando para Satanás? Como está lá em Apocalipse 12, 17, repito. Satanás cheio de fúria, cheio de raiva, porque não conseguiu pegar a mulher. A mulher aqui, a gente entende também que é a igreja. Então partiu para cima dos seus filhos, né? Então vem com palavras desprezíveis para Maria, palavras desprezíveis para Pedro, para os dirigentes da igreja, para os falecidos, e julgam estar na verdade. Confira, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, pede para respeitar os nossos dirigentes, em função daquilo que ele faz. Eles se afadigam no Senhor para nos administrar. Se afadigaram para escrever o Novo Testamento, se afadigaram para moldar a Bíblia que a gente tem hoje, para simplesmente hoje você desprezá-los. A palavra pede para a gente lembrar, respeitar e imitar a fé dos nossos dirigentes falecidos. E você trata de modo desprezível, sem ter bom senso. Meus irmãos, vamos acordar para a realidade. Não se pode fazer isso com a palavra de Deus. Fazendo isso, você está indo totalmente contra a palavra de Deus. Está desprezando o que está escrito. Não respeita os dirigentes, não respeita os falecidos, não respeita Pedro, não respeita Maria, não respeita a escolha de Deus. Como que alguém não respeita a escolha de Deus e julga estar salvo, né? Eu não respeito a escolha de Deus e simplesmente digo que já estou salvo. É o que está em Apocalipse 12, 17. Satanás, cheio de raiva, cheio de ira, foi combater contra os filhos da igreja. E a gente vê esse combate contra os filhos da igreja. Se eu disser que Maria é uma pecadora, isso lhe ofende? Olha que comentário a pessoa disse. Isso lhe ofende? Eu disse, você está ofendendo diretamente nosso Senhor Jesus Cristo. Você está chamando o Salvador do mundo de ter nascido de uma pecadora. Simplesmente assim. E ele não poderia ter nascido de uma pecadora. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Porque é de assustar o que o protestantismo está fazendo, né? Faz com as pessoas. Faz com que elas seguem e abandonem a verdade. Porque ninguém pode negar o que está escrito. Está escrito que é para respeitar. Aonde está escrito que é para desrespeitar Maria, Pedro, os dirigentes,
os falecidos, os santos falecidos. Onde é que está escrito? De onde é que você tirou um texto que diz que era para desprezar a igreja? Né? E julgam, está salvo. Essas criaturas dizem que já estão salvas. Mesmo tratando a mãe de Cristo desse jeito, mesmo desprezando a escolha de Deus pelo apóstolo Pedro para apacentar o seu rebanho, mesmo desprezando os dirigentes da igreja, mesmo desprezando os falecidos que já partiram, né? Que presidiram a igreja, mesmo desprezando a palavra de Deus, eles julgam estar em Cristo. Eu estou em Cristo. Que Cristo é esse? Um Cristo que despreza sua mãe, despreza os seus apóstolos, os seus apóstolos, despreza os dirigentes que ele escolheu para presidir a igreja. Veja, a igreja não é, meu irmão, invisível apenas. Foi escolhido dirigentes para demonstrar, para ensinar a igreja. De onde vocês aprenderam isso? Esse desprezo pela palavra de Deus? Por falta de conhecimento e por falta, né, de respeito com aquilo que é sagrado. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Porque é realmente assustador o que esse movimento faz com as pessoas. Cegam, negam a assistência do Espírito Santo. Negam a assistência do Espírito Santo. Repito aqui, se você não é tudo isso que eu falei, se você respeita Maria, se você respeita Pedro, se você respeita a Eucaristia, se você respeita os dirigentes, se você respeita os santos falecidos, mas você continua sendo protestante, veja, o que eu estou falando aqui necessariamente não é para você, não é para a gente ser inimigo, não é para a gente ser inimigo jamais, não é para você me perseguir, nem eu perseguir você. Quando eu falo que refuto o protestantismo, é porque realmente na Bíblia não tem base para o protestantismo nenhuma. Não existe protestantismo nas Sagradas Escrituras. Então, isso aqui é para que você acorde e verifique. Puxa vida, tem irmão protestante ofendendo Maria, a mãe de Cristo. Tem irmão protestante ofendendo a escolha de Cristo pelo apóstolo Pedro para apacentar o seu rebanho. E assim por diante. Isso é um absurdo. Acorde, né, enquanto há tempo. Acorde enquanto há tempo. Leia as Sagradas Escrituras. Não apenas um texto isolado. Tenha uma visão da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tenha uma visão da Bíblia das grandes linhas religiosas. Veja que Deus lá no Antigo Testamento escolheu uma única tribo para fazer o culto legítimo. E esse culto legítimo, veja uma linha religiosa. É a igreja que Cristo fundou hoje. Para nós é a igreja que Cristo fundou hoje. Não pode ser outra. Cristo deixou claramente no Evangelho: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então veja. Aprenda a ver nas Sagradas Escrituras, né, essa grande linha religiosa. Depois você vai indo para os detalhes. Mas primeiro aprenda a ver essa grande linha religiosa. Que você vai perceber que o protestantismo é realmente inviável. Estão atacando os filhos da igreja por falta de conhecimento e muitos por falta de respeito mesmo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.